Saudações! Vamos falar da nossa série Os 10 Livros Fundamentais. Hoje nós temos a dica do professor, do poeta, o Antônio Souza Capurnam, que é de Contagem, Minas Gerais, amigo do nosso amigo Leci Souza, e nos deu uma dica aqui, 10 livros fundamentais de literatura brasileira, literatura universal. E vamos então saber quais são esses 10 livros. Não li todos, né? Mas aqueles que eu li vou comentar, com certeza. Então, este livro aqui, então vamos fazer aqui um merchan para o nosso amigo Antônio Souza, né? Este livro é de 2016 e eu já falei en passant em algum momento, falarei novamente, Valsa Mínima do Antônio Souza. Muito bem, vamos para a lista do Antônio Souza, né? Antônio Souza começa lá em 1899, 1900, com o Dom Casmurro do Machado de Assis, né? Clássico da literatura brasileira. Já falei Dom Casmurro em outros momentos, em outras listas, e sobre personagens marcantes, né? A Capitu, que é a mistério do livro, né? É o mistério, porque ele é narrado pelo Bentinho, o Dom Casmurro, e todo o mistério do livro é a Capitu, ou seja, quem é a Capitu, né? Ele pode confiar na Capitu? Então, a melhor personagem do livro é a Capitu, com certeza, para mim, né? E então fica a dica aqui, o Dom Casmurro marcou a época do realismo, né? Fica aquela dúvida, Capitu traiu ou não traiu, né? É complicado, porque quem está narrando a história é o Bentinho, né? Então não tem o narrador onisciente, aquele narrador do Balzac, né? Então é o narrador, o que está desconfiado da traição, né? Então ele é sempre parcial. Dica de poesia, ele está indicando o Eu Profundo, do Fernando Pessoa. Não tem esse livro, a gente já leu alguns poemas desse Eu Profundo, que é aquele do Fernando Pessoa ele mesmo, né? É o Fernando Pessoa mais metafísico, mais filosófico, mais melancólico, né? Meditativo. E vou dar a dica então do Fernando Pessoa, Mensagem, que é as poesias mais políticas, mais históricas, né? Que foi o único livro que ele publicou, em 1935, mesmo ano que ele morreu, né? E o Álvaro de Campos, que é o meu heterônimo predileto, que é o leitor de Whitman, né? O Walt Whitman, o poeta futurista aqui, né? E o Eu Profundo está disponível, né? Já vi na internet, é disponível. A poesia do Fernando Pessoa, ele mesmo, né? E tem o livro Desassossego, o livro Desassossego do Bernardo Soares, né? Também famosíssimo. Esse livro do Eu Profundo, né? E Outros Eus, foi escrito nos anos 30, claro, né? Mas foi publicado nos anos 70, né? 74. Fica aí a dica, então, do Fernando Pessoa, né? O outro livro que está na dica dele, é o Capitães de Areia, do Jorge Amado. Capitães de Areia, do Jorge Amado, né? Foi publicado em 1937, é um romance do Jorge Amado, que conta histórias, aventuras e desventuras de jovens abandonados nos cais da Bahia, né? Nos portos da Bahia. São jovens abandonados, né? Assim, a primeira narrativa de crianças de rua, né? E ele faz esse protesto, né? Questão social mesmo, de crianças abandonadas, né? Crianças que envolvem com os vícios, né? Então é um livro assim da fase bem política do Jorge Amado, né? Então ele tinha toda aquela crítica socialista, né? Mostrando a exploração do trabalho, a exploração social, e vai falar aqui dessas crianças, né? Então eu acho um livro bem contundente, muito apreciado. E depois tem aquela segunda fase do Jorge Amado, que é a fase mais de romances envolvendo mulheres sensuais, né? Que ficou famoso também, que já é uma outra fase do Jorge Amado, né? Então já falamos de Jorge Amado em alguns momentos aqui, então vocês podem procurar uns vídeos. Aqui a lista, né? A lista en passant. Então fica a dica, eu gosto muito do Capitães de Areia, já escrevi resenha sobre Capitães de Areia, né? Tem ótimos livros do Jorge Amado, mas com certeza um dos mais famosos dele é o Tieta do Agreste, né? Que já é outra fase, o pessoal fala muito do Tieta do Agreste, né? Então, vamos lá. Então, vamos agora para 56, que tem dois livros sensacionais de 56. Eu descobri isso ontem. Eu achei que esse livro é de 54. Na verdade, o João Cabral de Melo Neto começou a escrever em 54. Mas ele escreveu em 54, 55, publicou em 56, no mesmo ano do Guimarães Rosa, publicou O Grande Sertão Veredas. Os dois livros estão na lista, né? Então vamos começar com João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, que é um poema, é um cordel e é um teatro, né? Então você pode fazer uma leitura como poema e pode encenar como teatro. Então tem essas duas, né, formas de fazer. É uma obra-prima, né, assim, sem comentários, né, em que ele vai apresentar de forma, assim como Graciliano Ramos apresenta, assim como Guimarães Rosa apresenta, o sertão, né? O sertão não é para os fracos, como diz o outro, né? Euclides da Cunha fala que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? Então o sertão é perigoso. Então é sempre essa narrativa do sertão, né? Ou seja, o sertão é o nosso faroeste, né?
nosso oeste americano, assim, não descoberto, não desbravado, né? Então é o João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Ele vai narrar essa questão do latifúndio, a questão da não reforma agrária que teve no Brasil, né? Ou seja, nunca teve reforma agrária no Brasil. E vai mostrar a vida, né, do sertanejo pobre, né? Assim, completamente, a vida completamente miserável, né? E não tem direito a um palmo de terra, a não ser aquele que vai morrer, né? Então fica a dica. Muito bem, e tem então o Guimarães Rosa, né? Essa capa aqui é sensacional. Não tem esse livro, mas já falamos. Já tem aqui várias na playlist, vários vídeos sobre o Grande Sertão Veredas, né? Então eu falei de várias coisas do Grande Sertão Veredas, falei da narrativa, da linguagem, da religião, né? Deus e o Diabo em Grande Sertão Veredas. Então já falei bastante desse livro, tem uns 5 vídeos aí sobre o Grande Sertão Veredas, né? Não vou resumir o livro aqui em 5 minutos, né? Não tem condição. Então é um livro muito complicado, muito cheio de camadas, né? E tem a história lá do Riobaldo, do Diadorim, né? Que são 2 jagunços sertanejos lá nas suas batalhas pelo campo, para trazer a justiça social, para, né, lutar contra os latifúndios, fazendeiros corruptos, outros jagunços, né, corruptos. E aí tem aquela questão lá, ele fez o pacto ou não fez o pacto, né? Então é aquela questão de... Porque depois que ele cismou que fez o pacto, ele ficou corajoso, né? Aí ele tomou, né? Porque o sertão é perigoso, não é isso? Então o cara não pode ser um fraco no sertão, ele tem que ser corajoso. E aí o Riobaldo vai tomar conta da vida, né? E vai lá enfrentar o Hermógenes, aquela turma da pesada, que são os jagunços, né? Que, assim, ficam lá infernizando o sertão, né? Então nós vimos então Grande Sertão. Tem um Confesso que Vivi, do Neruda. O Neruda escreveu essa autobiografia em 74, né? Assim, foi publicado em 74, né? E hoje se sabe, né, o que aconteceu com o Neruda, né? Novos estudos aí falam que o Neruda foi envenenado e tal. Então tem toda essa polêmica toda do Neruda, porque ele morreu justamente na época ali em que o Pinochet deu o golpe no Chile, né? Então tem toda essa questão. E o Neruda sempre foi envolvido com política, né? Então ele era um poeta muito famoso, merece, né? Nobel da literatura e tal, mas ele era envolvido muito com política também, né? Então tinha essa suspeita, né, de que quando a direita subiu no Chile, tentaram sumir com Pablo Neruda, né? Então fica a dica aqui, não li esse livro ainda, mas está na lista. Outra que ele indicou aqui é Poesia Comprometida com a Vida e com a Tua Vida. Com a Minha Vida e com a Tua Vida. Um coletâneo do Thiago de Mello em 75. Né? Um ano depois, em 75, o Thiago de Mello publicou esta obra, não li, mas eu já li vários poemas do Thiago de Mello, compartilhei aqui, já li a antologia poética dele, né? Do Thiago de Mello, uma poesia social, uma poesia intimista, poesia metafísica, poesia que lida com a própria poesia, né? Assim, as imagens poéticas que ele cria são fantásticas. Gosto muito da poesia do Thiago de Mello por essa questão social e por essa questão também da própria trato com a poesia, né? Você vê que é um poeta assim que aqui no canal já tem lendo o livro aí, a Declaração dos Direitos do Homem, né? Tem essa questão aí, tá? Muito bem, vamos lá. Poemas da Periferia, do Paulo Gabriel. Não conheço o autor, não conheço a obra. Vamos pesquisar, vamos colocar na lista, né? Poemas da Periferia, Paulo Gabriel. Deu uma pesquisada na internet, mas não achei, né? Né? Eu que vou muito em livraria e sebo, assim, nunca vi Paulo Gabriel, né? Então a dica aqui do Antônio Souza também. Por isso que essas listas os 10 livros fundamentais são fundamentais justamente por isso, né? Porque aí as pessoas vão passando as leituras. Ele indica também História do Cerco de Lisboa. História do Cerco de Lisboa, que nós já falamos aqui na aula do Saramago, né? Tem aí um vídeo sobre a biografia do Saramago e sobre este livro, História do Cerco de Lisboa, que é aquela fase nos anos 80 em que o Zé Saramago trabalhava muito a questão histórica, né? Tem vários livros dele que ele fala, é o realismo ali português, em que ele fala muito da história de Portugal, né? Então você vê ali a questão, aqui o próprio Cerco de Lisboa, falando da Idade Média lá, né? Como é que Lisboa foi libertada dos mouros, né? Dos árabes. Tem o Memorial do Convento, que é o século XVIII, ele fala a construção do convento lá em Portugal, tá, o sofrimento do povo para construir. Tem o Levantado do Chão, que fala da questão agrária lá, né, no sul de Portugal. Então, ou seja, o Saramago, nessa época, tinha toda a preocupação histórica, né? Tem uma peça chamada In Nomine Dei, que se passa na Idade Média, né? Fala a questão da revolta dos camponeses. Então, o Saramago tinha toda essa preocupação nos anos 80, né? Antes do Evangelho segundo Jesus Cristo, que aí ali foi o ápice da questão histórica, porque ali ele criou a narrativa em torno de um Jesus histórico, né? Já falamos disso aqui, da polêmica do Evangelho segundo Jesus Cristo, né?
que é uma narrativa sobre um Jesus histórico possível, né? Não um Jesus bíblico, né? Claro que tem passagens bíblicas, claro, ele não criou do nada o personagem, né? E aí criou toda uma polêmica sobre esse Jesus Cristo do Saramago, e ele acabou se exilando de Portugal, porque as autoridades, né, criaram um maior empecilho com ele lá. Ele falou: quer saber? Vou embora de Portugal. Aí ele foi para Espanha, foi morar numa ilha, né? Ele casou com uma espanhola, e aí o Saramago foi embora de Portugal na época. Então aí depois ele começou a fazer mais romances alegóricos, né? Aí depois de todos os nomes ele começou a fazer romances mais alegóricos, né? Começou a fazer ali ensaios sobre a cegueira, né? Então tem uns romances assim mais alegóricos, que aí ficou mais famoso, né? Homem Duplicado, etc. Na fase inicial ainda tem o Jangada de Pedra, né? Outro livro que eu lembrei, que o Jangada de Pedra também tem é meio realismo mágico, porque aí a Península Ibérica se separa, né? Então, e aqui no História do Cerco de Lisboa, já falei outro vídeo, mas vou só resumir. Aqui é o cidadão, o revisor, né? Que ele está cuidando de uma obra histórica sobre o Cerco de Lisboa e encontra um monte de erros na obra, anacronismos, e ele fica muito irritado. E aí uma página lá ele não concorda com uma frase lá e coloca um não na frase, né? Os cruzados não ajudaram os portugueses, blá blá blá. E ao colocar esse não, ele colocou a carreira dele em xeque, né? Porque aí os revisores lá, os outros revisores perceberam, né, que ele tinha acrescentado uma palavra a mais, e aí ele foi chamado, né? Por que você fez isso? E aí uma das editoras vai, né, que é a chefe dele, vai falar assim: então você vai escrever agora um livro em que os cruzados, ou seja, os pessoal lá os cavaleiros que estavam seguindo para libertar a Terra Santa, esses cavaleiros não vão ajudar as tropas portuguesas a libertar Lisboa. E aí ele vai fazer um outro livro. Então você tem duas narrativas. Você tem a narrativa dele, né, do protagonista, e dessa narrativa do Cerco de Lisboa reescrita por ele, né? Então é basicamente isso. História do Cerco de Lisboa, 1989, José Saramago. E outros livros que tem na lista aqui, para fechar, que eu não li, que é As Mais Belas Histórias, da Lúcia Casa Santa. Também não conheço essa coleção, não achei aqui para pesquisar, mas vai para a lista, né? Assim que eu tiver contato com essa obra, eu vou querer saber as mais belas histórias. Se vocês conhecem, dê a dica aqui, façam algum comentário. As Mais Belas Histórias, Lúcia Casa Santa, né? Então fica aí a dica, né? Algum desses livros que eu já falei aqui, né? O Dom Casmurro já falei, Morte e Vida Severina já tem vídeo aí, Grande Sertão Veredas tem um monte, História do Cerco de Lisboa tem um recente, né? Então dê uma pesquisada e envie a sua lista aqui, 10 livros fundamentais, para a gente fazer comentários, ok? Então obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.